Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo de número 2, nós encontramos as palavras de Jesus, que a colheita é grande, mas poucos são os ceifadores, os trabalhadores. Não podemos esquecer também do que está escrito no Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo 16. Jesus diz: eu vos escolhi e vos constituí para que vades e produzais fruto e o vosso fruto permaneça. Com essas duas passagens nós concluímos que há muito trabalho para pouca gente. E o que Deus quer é fazer muito através dos poucos. Deus não só quer que os poucos produzam resultados no seu reino, mas Ele quer que os poucos produzam resultados abundantes. Não há como falar de produtividade sem lembrar que essa é a grande busca das empresas, das indústrias, dos mercados. Todos esses buscam produzir e muito. A corrida por bater metas, por alcançar altos resultados, por incentivar os seus funcionários a produzir sempre mais é intensa. Na palavra de Deus, nós frequentemente encontramos passagens sobre negócio. Com isso, nós não podemos rebaixar o cristianismo ao nível de uma mera empresa. Mas, com isso, Deus está falando conosco, entre muitas coisas, que nós precisamos no seu reino ser trabalhadores que buscam produzir sempre mais. Só abro um parênteses aqui para abordar um tipo errôneo de pensamento que muitos de nós cultivam, que é: Deus não quer que eu faça muito, Deus quer que eu faça pouco, mas com amor. O que nós precisamos esclarecer aqui? Deus de fato não quer ver eu e você fazendo muito por seu reino, mas fazendo sem amor, com intenções erradas, com vaidade no coração. Sendo assim, antes Deus quer ver alguém que faça pouco, mas faça com amor. Mas se eu e você podemos fazer muito no reino de Deus com a intenção correta, com humildade no coração, com amor no coração, isso vai agradar e muito o coração de Deus. Outro ponto no qual a gente precisa estar atento é o ativismo espiritual. Ativismo espiritual é quando nós começamos a realizar um excesso de atividades no reino de Deus, na igreja, mas realizamos essas atividades, esses serviços, sem amor, sem intimidade com Deus, sem cultivar a espiritualidade, sem manter essa comunhão com aquele que é dono da obra na qual nós estamos inseridos. É aí onde vem o cansaço, onde vem a revolta, onde vem o desânimo, onde o serviço a Deus deixa de fazer sentido. O alerta é: cuidado para não estar envolvido com a obra de Deus e ao mesmo tempo desconectado com Deus. Nós precisamos estar inseridos nessa obra, trabalhando, servindo ao seu reino, mas ao mesmo tempo em comunhão com nosso Senhor. A produtividade sadia, em primeiro lugar, nasce da experiência com Deus que é produtivo. O amor que vem do coração de Deus no nosso coração nos impulsiona a servir com intensidade, a doar-nos ao seu reino por uma resposta de amor àquele que primeiro doou a cada um de nós a sua própria vida. E nós podemos dizer que a produtividade também está atrelada à boa administração do nosso tempo. O apóstolo Paulo nos adverte em Efésios 5,16 a aproveitarmos bem o nosso tempo. Então nós precisamos ter cuidado com as distrações, nós precisamos ter cuidado com as futilidades que nós envolvemos durante o nosso dia a dia. E se nós soubermos aproveitar bem o nosso tempo, nós iremos produzir muito para o reino de Deus. Nós podemos dar como exemplo de produtividade, em primeiro lugar, é claro, Jesus, que sempre foi e será o grande exemplo. Em aproximadamente 3 anos, ele fez uma obra imensa. Ele pregou, ele curou, ele formou os seus discípulos e, por fim, ainda deixou a obra de salvação para cada um de nós. O Evangelho de João, capítulo 20, versículo de número 30 diz assim: fez Jesus na presença dos seus discípulos ainda muitos outros milagres que não foram escritos nesse livro. E no capítulo 21, no verso 25, está escrito assim: Jesus fez ainda muitas outras coisas que, se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Jesus fez muita coisa.
E nós podemos citar muitos outros personagens ao longo da Bíblia Sagrada que deixaram legados grandiosos. Durante toda a história da igreja nós vemos santos e santas que também fizeram muito e até hoje o seu trabalho na igreja permanece vivo e nos abençoando. Quero destacar como exemplo também o grande apóstolo Paulo, que trabalhou muito e incansavelmente, pregou num largo território, fundou comunidades, instruiu, deixou líderes, escreveu muitas cartas. E foi ele mesmo quem escreveu assim em 1 Coríntios capítulo 15, verso 10. Pela graça de Deus eu sou o que sou, e a graça que Ele me deu não tem sido inútil. Ao contrário, tenho trabalhado mais do que todos eles, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Um outro texto também está em 1 Coríntios 9,19 e fala sobre o quanto o apóstolo Paulo tentava fazer o máximo e produzir o máximo para o reino de Deus. Ele diz assim: embora livre da sujeição de qualquer pessoa, eu me fiz servo de todos para ganhar o maior número possível. Esse é um coração que busca fazer sempre mais pelo reino de Deus, que busca ser produtivo no reino de Deus, que eu e você também possamos imitar Cristo, que possamos imitar os grandes homens e mulheres na história do reino de Deus. Eu geralmente faço uma oração: Senhor, que eu seja produtivo nesse dia. Nesse vídeo, o chamado de Deus para mim e para você é que nós façamos parte dos poucos trabalhadores da messe, mas que nós possamos fazer muito. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.